Sextou com informações importantes envolvendo o rubro-negro carioca. Flamengo de olho em jogador da Lazio, é isso mesmo. Tem também Reinier voltando a ser notícia, uma provável, uma possível retorno ao Flamengo. A gente vai falar sobre essa situação, se procede, não se procede. Ouvimos empresários e dirigentes do Flamengo para ouvir essa situação envolvendo o Reinier, que é cria das categorias de base do Flamengo e até o momento não conseguiu se firmar no futebol europeu. Tem música para o Pedro. A torcida organizada do Flamengo, Raça Rubro-Negra, a principal torcida, compareceu ao CT e fez uma música, uma homenagem ao Pedro, junto com o atacante. A gente vai mostrar esse vídeo também. Tem Gabigol se manifestando novamente, tem muita coisa. Vamos para as informações? Eu vou começar falando da música para o Pedro, porque a Raça Rubro-Negra, a principal torcida organizada do Flamengo, marcou presença lá no Ninho do Urubu nessa sexta e gravou um vídeo junto com o atacante, na porta do CT, um vídeo mostrando a nova música que a torcida do Flamengo fez para o Pedro e que será cantada a partir do próximo jogo no Maracanã, que é no dia 13, quinta-feira que vem, contra o Grêmio. Dá uma olhadinha no vídeo aí e depois eu quero saber se você gostou ou não. E aí, viu o vídeo? Aprovou a música? Gostou, não gostou? Acha que vai vingar nas arquibancadas? Eu particularmente acho que nas arquibancadas vai vingar sim. E eu acho que o Pedro ele merecia esse carinho maior da torcida rubro-negra com o jogador. É um jogador que de fato não tem muito carisma, a verdade é essa, mas é um jogador que dentro de campo está representando e muito a camisa do Flamengo, números absurdos nessa temporada, é o artilheiro do futebol brasileiro no momento, está jogando muita bola, está evoluindo a questão tática também, porque se a gente for parar e analisar, antes ele era um centroavante clássico, habilidoso, obviamente, mas agora ele se movimenta muito mais, cria alternativas, dá assistências, dá passes importantes. Então o Pedro ele estava merecendo esse carinho aí. Eu gostei da atitude da torcida do Flamengo e você pode opinar também. O técnico do Bolívar, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, falou sobre o fato de pegar o Flamengo novamente na competição. E o técnico, o Flávio Robato, que é argentino, deu sua primeira entrevista após a definição e não escondeu o lamento com o sorteio que reservou o líder do Campeonato Brasileiro. Abre aspas aí para o técnico Flávio Robato. É o rival mais duro que podíamos pegar, a equipe mais difícil da competição. O Maracanã é um cenário imponente, difícil, mas temos que focar no futebolístico, armar a melhor estratégia e preparação para este jogo e o da volta em La Paz. Eu vou ser sincero, eu também não queria que o Flamengo pegasse o Bolívar por questão de altitude e logística. Só para vocês terem noção. Na semana decisiva ali do primeiro jogo contra o Bolívar, o Flamengo vai pegar o Botafogo e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e depois encara o Bolívar. Será uma semana ou um mês extremamente desafiador para o Flamengo. Eu não queria a altitude. Eu, por exemplo, preferia 1000 vezes pegar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Eu penso assim, eu sei que muita gente vai discordar e muita gente vai concordar, inclusive jogadores do Flamengo. O Cebolinha falou, foi sincero, ele não queria pegar o Bolívar não, por conta da altitude. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo, pessoal. O noticiário da galera que acompanha o dia a dia do Santos tem dito nos últimos dias que o Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, que retornou agora de empréstimo junto ao Chaves de Portugal, está bem próximo de assinar com a equipe santista. O que me foi falado no Flamengo é assim, tem interesse deles, mas está longe de um acerto, bem longe de um acerto. Até porque tem outros clubes também interessados na contratação do Hugo Souza. A bola que eu queria levantar aqui para vocês, torcedores, é o seguinte. Sejamos francos, Hugo Souza é melhor que o Matheus Cunha. Ou vocês pensam diferente? Se eu fosse dirigente do Flamengo, aproveitaria o bom momento, entre aspas, do Matheus Cunha, que está valorizado no Flamengo, negociaria o Matheus Cunha e ficaria com o Hugo Souza como reserva imediato do Rossi.
Eu não consigo ter nenhuma confiança no Matheus Cunha e acho que a saída do Hugo Souza a Portugal foi benéfica para o jogador. Adquiriu experiência, a gente pôde ver em um jogo, por exemplo, ele pegando 3 pênaltis, adquiriu maturidade. Tenho certeza que o Hugo Souza, após essa passagem pelo futebol português, é um outro jogador e também uma outra pessoa com visões totalmente diferentes. Eu aproveitaria o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Falando ainda de mercado da bola do Flamengo, porque o Jornal dos Esportes soltou a seguinte nota: exclusivo, Flamengo negocia retorno de Renier. Renier deve ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferência. Sem espaço na Europa, o meia negocia um empréstimo de 1 ano com o clube que o revelou, segundo apurou o Jornal dos Esportes. Eu fui ouvir dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, lembrando que o Renier é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo. O que me foi falado dos dois lados é: Renier não procede, Renier não tem o interesse de voltar agora para o futebol brasileiro, quer tentar se firmar no futebol europeu e até o momento, de fato, ele não conseguiu. E lembrando, ele ainda pertence ao Real Madrid. O Real Madrid pagou o Flamengo 35 milhões de euros para contratar o Renier. E para quem acha que o Real Madrid acerta em todas, uma hora vai errar. O Renier, de fato, foi um erro, digamos assim, porque não deu certo. Não que o jogador seja ruim, muito pelo contrário. Eu queria o Renier no Flamengo, eu gosto muito do futebol dele. Mas no Real Madrid, o Renier, de fato, não conseguiu se firmar. Então, mas também, gente, vamos lá, 35 milhões de euros para o Real Madrid hoje não é nada. E nem na época, não é nada. Para eles não é nada. A verdade é essa. Mas sobre Flamengo e Renier, pelo menos até o momento, não procede. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, que o Flamengo está de olho em meia da Lazio. É isso mesmo que soltou o jornalista Matheus Leal. Segundo ele, o Flamengo está de olho no meia Marcos Antônio. Para quem não conhece Marcos Antônio, ele tem 23 anos. Começou no Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, passou também pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2022, 2023 chegou ao Lazio da Itália e na última temporada, a temporada 2023-2024, ele atuou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. Vai retornar ao Lazio agora. Ele, com apenas 23 anos, tem essa rodagem aí no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Ele disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, Mundial Sub-17 em 2017 e Sul-Americano Sub-17 também em 2017. Tem passagem pela seleção de base da seleção, pela base da seleção brasileira. Não é um jogador ruim, muito pelo contrário, um jogador extremamente interessante. Eu ouvi aqui um empresário do atleta que me disse o seguinte: Vene, querer, no caso o Flamengo querer, é um exagero. Eles querem entender e dependendo das condições, o jogador pode interessar. No Flamengo, o que um dirigente do Flamengo me disse foi o seguinte: interessante jogador dentre os mais de 150 jogadores em observação pelo scout. Ele é um deles, mas não tem nada não, nenhuma negociação. Faz sentido, os dois falaram basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O Flamengo não abriu negociação, fez um contato para entender as condições, o que é normal, tá? Eu acho que isso é extremamente normal, também não é nenhum absurdo. O Flamengo liga, vem cá, Marcos Antônio, nosso scout aqui aprovou. Como que é a condição dele aí? A Lazio aceita vender, quer emprestar. Ele tem contrato com a Lazio até junho de 2027. Estamos em junho de 2024. Tem mais 3 anos de vínculo. Obviamente, a Lazio, se for vender, vai pedir um valor relativamente alto. Fala, nação rubro-negra. Hoje temos uma notícia de deixar o coração apertado, mas também cheio de orgulho. Nosso querido Mário Jorge, que tanto fez pela base do Flamengo, está partindo para um novo desafio internacional. Isso mesmo, galera, nosso técnico vai assumir a equipe sub-17 da Arábia Saudita. Mário Jorge chegou ao Mengão em 2016 e desde então só nos deu alegrias. Foram vários títulos conquistados, e o mais importante de todos foi em março deste ano, quando vencemos o Boca Juniors na final da Copa Libertadores da América Sub-20. Que momento inesquecível! Mas essa trajetória de sucesso não começou aí. No ano passado, Mário Jorge levou nosso time ao título do Campeonato Brasileiro Sub-20 e antes disso, já havia conquistado o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil na categoria Sub-17. Esse cara é simplesmente um vencedor. E não podemos esquecer o papel fundamental que ele teve na formação de grandes joias da base. A mais recente é o nosso meia Lohan, que agora faz parte do elenco profissional comandado pelo Tite. É uma satisfação imensa ver o trabalho do Mário Jorge refletido no sucesso dos nossos jovens talentos.
Neste sábado, às 10 horas, em Conselheiro Galvão, Mário Jorge fará seu último jogo à frente do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca Sub-20 2024. Vai ser uma despedida emocionante e uma oportunidade de aplaudirmos esse grande técnico que tanto nos deu. E olha só, no time profissional, Mário também deixou sua marca. Ele dirigiu o Flamengo interinamente em 8 jogos, somando 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Um verdadeiro guerreiro rubro-negro. Desejamos toda a sorte do mundo ao Mário Jorge nessa nova jornada na Arábia Saudita. Que ele continue a brilhar e a levar o nome do Flamengo com ele, mostrando para o mundo a força da nossa base. Obrigado por tudo, Mário Jorge. A nação rubro-negra está com você sempre. Vai com tudo, porque você é gigante. Vamos juntos, nação!